fala sobre essa expectativa de aprovação do orçamento, da chancela, né, da sanção do presidente Lula do orçamento, que evidentemente mexe com os mercados. Eu vou conversar agora com o Rafael Prado, consultor de macroeconomia da Go Associados. Rafael, seja muito bem-vindo. Meu Deus do céu, prazer ter você aqui. Muito obrigado, Vitor. Uma boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Muito boa tarde, Rafael. Rafael, o orçamento desse ano prevê um superávit agora de 0,25% do PIB, né? Dentro dos ditames definidos pelo novo arcabouço fiscal, que durante o ano de 2025 tinha como regra a busca pelo déficit zero, apesar daquela margem de tolerância. Eu queria entender, a gente tem essa apuração sobre a possibilidade de alguns vetos do presidente Lula, né? Pelo menos essa é a expectativa. Agora, a possibilidade de uma sanção sem vetos e, evidentemente, também dentro desses ditames, não traz riscos acerca da possibilidade de o governo federal ter maximizado suas perspectivas em torno da arrecadação? Com certeza, Vitor. Eu acredito que a gente passa por mais um ano em que o orçamento ele subestima as despesas e superestima as receitas, né? A gente sabe que para 2026 a gente vai ter um conjunto de medidas aí de caráter fiscal que vão conseguir de fato e já vem conseguindo elevar as receitas do governo ao longo principalmente desde o ano passado e ao longo desse ano também vai ser o caso, mas a gente sabe que para 2027, anos subsequentes, esse não será o caso, né? Ainda mais de um ponto de vista de projeção de cenário econômico, quando a gente fala de maximização de receitas, né? Como você comentou, o governo ele leva em conta um conjunto de parâmetros macroeconômicos para fazer a estimativa do que ele acredita que será a receita né, no ano, né, do orçamento. E foi publicado no dia 12, né, na segunda-feira dessa semana, o relatório de projeções fiscais do governo, e ele leva em conta algumas coisas que merecem atenção, né? Duas delas são o PIB, a taxa de crescimento para o PIB acima de 2%, né, para 2026, e o crescimento da massa salarial aí em torno de 10%, né? Então, o governo ele acredita, né, o Tesouro acredita que a atividade vai crescer mais do que o mercado está projetando. O mercado tem aí uma taxa de crescimento do PIB da ordem de 1,8%, o governo está aí entre 2,3%, 2,4%, consequentemente, com essa maior taxa de crescimento para o PIB, ele acredita que haverá uma maior massa salarial que vai contribuir para essa arrecadação, né? Então, é uma superestimação das receitas do ponto de vista de atividade econômica, o que a gente acredita que não será o caso neste ano, uma vez que a política monetária contracionista ainda vai bater na atividade, né, mesmo com os cortes de juros. Consequentemente, o mercado de trabalho, que é o último setor aí que costuma sentir os efeitos da política monetária, ele vai começar a ser também afetado e fazer com que a massa salarial ela também desacelere, muito possivelmente frustrando as perspectivas de maximização da receita estimadas pelo governo. Pois é, né, Rafael? E tem um outro aspecto que eu acho relevante da gente tratar, que envolve esse limite, né, ou pelo menos essa parte, né, dos gastos discricionários que são realmente muito pequenos, com piso de investimento, né, de 83 bilhões de reais, ou cerca de 0,6% do PIB, e existe esse contingente dentro desses 83 bilhões de 61 bilhões destinados às emendas parlamentares. Na perspectiva de que o presidente Lula vete, inclusive, cerca de 11 bilhões que foram inflados pelos congressistas, né, dentro de verbas que deveriam contar dentro desse espaço das discricionárias à disposição do governo e também do Plano de Aceleração do Crescimento, né, o PAC. Queria entender, dado esse limite tão significativo de gastos discricionários, como é que o governo pode manejar exatamente esses recursos? Qual deveria ser a discussão que a gente deveria estar tendo no Congresso Nacional, por exemplo, acerca de uma desvinculação orçamentária? Uma discussão que eu acho que vale a pena a gente mencionar que já foi feita nesse sentido, Vitor, é a questão da nova PEC dos precatórios, né, que ajuda a colocar apenas 10% ao ano de volta os precatórios
no cálculo aí, do orçamento, né, para fins de cumprimento de meta. Isso ajudou o governo a ganhar algum espaço para manejo das despesas discricionárias, mas, como você mencionou, essas despesas elas ainda são muito pequenas quando a gente compara com a questão das despesas obrigatórias, né? Eu acho que é uma questão que ela tem que ser tratada do ponto de vista mais estrutural da economia brasileira do que do ponto de vista conjuntural, né? A gente sabe que a política fiscal hoje no Brasil ela enfrenta problemas tanto de conjuntura quanto de caráter estrutural. Problemas de conjuntura são os déficits recorrentes que o Brasil registra no resultado primário, né? Já faz 10 ou 11 anos, alguma coisa aí mais ou menos nesse sentido, nessa magnitude de tempo. Do ponto de vista estrutural, Vitor, a questão que mais chama a atenção e que a gente tem que ficar de olho do ponto de vista de despesa primária é a despesa com benefícios previdenciários, que estão aí na ordem de R$ 1 trilhão e elas correspondem a 35% ou 40% do orçamento total do governo central, né? E é uma despesa obrigatória e ela é vinculada ao salário mínimo, como você já adiantou muito bem também. É muito importante a gente pensar nessa desindexação de benefícios previdenciários em relação ao salário mínimo, ou começar a pensar, e aí isso é uma proposta que é até mais fácil do ponto de vista legal, né? Porque mudar a previdência você precisa de alterações na Constituição, mas você pode, muito bem, com um projeto de lei, sem alterar a Constituição, fazer alterações na correção do salário mínimo, né? Isso já ajuda a corrigir os ajustes nos pisos previdenciários e ajuda, de certa forma, tá, a conter o avanço das despesas obrigatórias, que são previdenciárias, né, que são as despesas obrigatórias que mais preocupam o governo. Ainda do ponto de vista estrutural, Vitor, tem a questão da mudança da demografia que a gente vem acompanhando aqui no Brasil, né? A perspectiva é que a partir de 2030 já tenham mais pessoas com 65 anos ou mais do que pessoas em idade ativa para trabalhar. Isso, de certo modo, também contribui para um aumento, ou pelo menos para a manutenção do déficit na conta da Previdência, que, por sinal, hoje já é de 300 bilhões ao ano, né? É muito grande. Temos também mudanças de caráter estrutural no mercado de trabalho do Brasil, com a chamada gig economy, né? As pessoas hoje elas estão mais resistentes a fazer parte da força de trabalho formal, como a gente conhece, né, via CLT propriamente dita. Essa mudança estrutural no mercado de trabalho também diminui a base contributiva para a Previdência, né, ajudando na manutenção do déficit. Enfim, são várias questões que a gente tem que ponderar e, de fato, promover aí como medidas propostas, mudanças no mercado de trabalho, mudanças na vinculação da Previdência ao salário mínimo, ou mudança na correção do salário mínimo. Enfim, existem algumas saídas, mas que elas são bem custosas para esse ponto, Vitor. Você mencionou essa pressão dos precatórios, né? A gente tem, por decisão do Supremo Tribunal Federal, cerca de 57 bilhões 800 milhões nessas dívidas judiciais, não contando para a meta de primário, né, o que viraria um déficit, né, esses 34 bi e meio, viraria um déficit de 23,3 bilhões de reais na composição, no fim do resultado primário do governo para esse ano. Ontem a gente acompanhou, inclusive, uma fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre o orçamento do ano passado, sobre os resultados primários do governo no ano passado. Disse Haddad que a gente deve fechar 2025 com um déficit de 0,1%, dentro, portanto, da margem de tolerância que previa, né, a possibilidade do governo, tendo um déficit de 0,25%, ter cumprido a meta fiscal. Mas com os precatórios, o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que essa projeção envolveria 0,48% do PIB de déficit. Dentro dessa matemática toda, jogando também para o orçamento de 2026, Rafael, com pelo menos essa leitura que a gente teve, essa fotografia do ano passado, dá para a gente aprofundar um pouco o debate sobre a credibilidade do novo arcabouço fiscal
pensando nessa série de exceções colocadas, né, ao cumprimento da meta, caso do INSS, caso dos próprios precatórios, né, falei do INSS, o ressarcimento dos roubos, né, do furto de aposentados e pensionistas no âmbito do INSS, também medidas emergenciais de auxílio ao Rio Grande do Sul. Dá para a gente classificar o novo arcabouço fiscal como uma regra fiscal crível? Não, não dá. O arcabouço fiscal, ele se esgotou como âncora fiscal, né? A gente já vem acompanhando isso 2024, 2025, e agora com esse mesmo cenário para 2026. Então a gente eventualmente vai ter que pensar em uma nova âncora fiscal para o Brasil, tá? Para recuperar a credibilidade na condução da política fiscal. A gente tem um orçamento que ele é irrealista na definição da meta e uma lei de diretrizes orçamentárias que fragilizou ainda mais o arcabouço fiscal, né, como âncora, ao permitir que o governo ele busque não o centro, mas sim o piso, e isso caracteriza de fato como cumprimento da meta, né? Isso vai de encontro ao que prega a Lei de Responsabilidade Fiscal, Vitor, esse é o artigo 1º, que ela diz que o governo ele deve ser capaz de uma gestão responsável fiscal uma gestão responsável da política fiscal, ela deve ser capaz de absorver choques na economia, né? A existência de uma banda é justamente para fazer com que o governo seja capaz de absorver choques, como foi, por exemplo, o caso do Rio Grande do Sul, como foi o caso do tarifaço do Donald Trump, que é uma coisa que são duas coisas que não foram previstas, né? Era muito difícil isso entrar em cálculo de qualquer modelo econômico, né? Ao você permitir, como norma legal, dentro de uma lei, que o governo ele busque o piso e não o centro, isso tira toda a credibilidade da política fiscal, credibilidade essa que já vinha sendo minada nos últimos anos, né? Vamos ser sinceros aqui. Então, não acho que seja uma regra fiscal crível. Acredito que a gente precise, para ontem, já adiantar a discussão de como realizar uma mudança aí no que a gente entende como âncora fiscal. Rafael, muito rapidamente para a gente encerrar, o próprio ministro Rui Costa, né, da Casa Civil, sinalizou que pelo menos aqueles 11 bilhões, o governo gostaria de retomar esse controle para as obras relacionadas ao PAC. Mas, como a gente conversava anteriormente, o governo depende da aprovação de uma série de propostas, inclusive ainda em discussão no Congresso Nacional, para que isso que está previsto do ponto de vista arrecadatório seja cumprido. Pensando um pouquinho do ponto de vista político, dá para correlacionar isso? Tira dinheiro de deputado e pede para deputado mais dinheiro? De fato, é uma articulação que vai exigir alguma especialidade aí política do governo, né? Via Casa Civil, como como você adiantou, mas é muito custoso. Né, de fato, vai tirar esse dinheiro de um lado e vai ainda pedir que outras medidas para cumprimento, para atingir a receita, elas sejam alcançadas, né? Eu acredito que o governo, eventualmente, ele vai conseguir fazer um remanejamento desse valor, até porque ele já está previsto no próprio orçamento, né? E ao longo do ano, pelo menos, Vitor, eu acredito que a execução das emendas parlamentares ela tem um fator para esse ano que já é positivo para o Congresso, que é o adiantamento, né? Até o pagamento até julho dessas despesas. Então, eu acredito que o governo aí ele já conseguiu dar essa margem de manobra maior para o Congresso, né, facilitando um pouco essa discussão. Agora, uma outra coisa que ele tem que pensar beleza, vai bloquear essas despesas no valor de 11 bilhões, isso vai conseguir fazer com que o atingimento da meta seja mais factível, né? Porque a gente observou ao longo do ano passado que o governo bloqueou e contingenciou uma série de despesas, né? E já começou o ano com esse tópico, né, de algum certo tipo de bloqueio, de caráter um pouco diferente, né, do que foi ano passado, mas de certo modo já começou o ano assim. Então, vamos observar, é custoso politicamente, mas acredito que tem algumas soluções.
Conversei com Rafael Prado, consultor de macroeconomia da Gol Associados. Rafael, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Eu que agradeço, Vitor. Uma boa tarde. Forte abraço.